Olá, turma! Espero que vocês estejam todos bem. A gente vai dar continuidade agora com o estudo de função. Essa é a segunda aula sobre esse conteúdo. A gente vai ver hoje quando que uma função é classificada como injetora, sobrejetora ou bijetora. Vamos lá? Bom estudo a todos! Ao final desta aula, você deve ser capaz de saber identificar quando uma função é injetora, saber identificar quando uma função é sobrejetora e saber identificar quando uma função é bijetora. Lembrando que você deve acompanhar as aulas com seu caderno do lado, anotando tudo o que for importante e as suas dúvidas para serem levados para os nossos encontros ou para a nossa sala virtual. Bom, pessoal, dada uma função f qualquer, ela pode ser uma função injetora, pode ser uma função sobrejetora e ela pode não ser nenhuma das duas coisas, tá? Ser não injetora e não sobrejetora. Quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, que pode ocorrer, ela vai ser chamada de função bijetora. Vamos lá começar com a função injetora. Uma função f de A para B, ou seja, A é o domínio e B é o contradomínio. É injetiva ou injetora, que quer dizer a mesma coisa, quando elementos diferentes de A são transformados por f em elementos diferentes de B. Ou seja, se você tiver um x1 diferente de x2 no conjunto do domínio, isso implica em f de x1 ter que ser diferente em f de x2. Lá o resultado que você vai obter no contradomínio vão ser valores diferentes também. Isso é equivalente a dizer que não há elementos do contradomínio que seja a imagem de mais de um elemento de A. Ou seja, não há elementos do contradomínio que seja a imagem de elementos distintos de A. Vamos ver esse raciocínio em diagramas que fica mais simples de entender. Vamos olhar primeiro para esse diagrama. Está vendo que os elementos que são imagem de alguém, eles são imagem de elementos distintos do domínio. O mesmo ocorre aqui. Cada elemento está relacionado com um único elemento aqui distinto do meu domínio. Isso não ocorre, por exemplo, nesse caso. Está vendo esse elemento? Ele é a imagem desse cara e a imagem desse outro cara diferente aqui do meu domínio. Basta acontecer uma vez para a gente falar que essa função não é injetiva ou não é injetora. Vamos ver um exemplo, agora sem ser por diagrama. Ó. Essa função f definida dos reais para os reais, representada por f de x igual a x ao quadrado menos 1. Ela não é injetiva, gente. Por quê? Vou exibir dois elementos diferentes do domínio, o domínio são os reais, que são levados em valores iguais do meu contradomínio, que também é o conjunto dos números reais. Tá? Então, olha só. Se eu calcular f de 1 para x igual a 1, f de 1 vai ser 1 ao quadrado menos 1, que dá 0. Tá? Mas se eu calcular f de menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, que é mais 1. Depois você vai subtrair 1, ou seja, também vai dar 0. Então, olha o que eu consegui. Consegui um valor do meu contradomínio, que é a imagem de dois valores distintos do meu domínio. Tá? Então, essa função ela não é injetiva. Se eu fizer o diagrama aqui, eu teria aqui o meu conjunto de saída, o meu domínio, que são os reais. Eu tenho aqui dois valores que pertencem aos reais, menos 1 e 1, e ambos são levados na mesma imagem. Logo, essa função não é injetora. Bem, vamos definir agora o que é função sobrejetiva ou sobrejetora. Uma função f de A para B é sobrejetora quando, para qualquer elemento y de B, ou seja, qualquer elemento do contradomínio, pode-se encontrar um elemento x pertencente a A, tal que f de x igual a y. Ou seja, todo elemento que tiver no contradomínio vai também ser imagem da função, vai também estar no conjunto imagem da função. Isso é a mesma coisa que dizer, gente, que o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Então, em outras palavras, f é sobrejetiva quando todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A. Então, está aqui o diagrama, eu tenho aqui o meu contradomínio, todos os elementos que estão no contradomínio são imagem de alguém do meu domínio. Então, essa função é sobrejetiva. Outro exemplo, novamente, ó, todos os elementos que estão no meu contradomínio são imagem de alguém
do meu domínio. Não sobra nenhum elemento aqui que esteja no contradomínio e não esteja no conjunto imagem. Tudo bem? Então, conjunto imagem igual contradomínio, função é sobrejetiva. Gente, só uma observação, essa função aqui ela não é injetora, tá? Porque esse elemento aqui é a imagem de dois valores distintos do domínio, mas ela é sobrejetora. Esse outro exemplo, ó, não é sobrejetora. Por quê? Eu tenho elementos aqui no contradomínio que não são imagem de ninguém do domínio. Então, nesse caso, gente, o contradomínio tem 5 elementos e o conjunto imagem tem 3. Então, esses conjuntos não são iguais, então essa função não é sobrejetora. Vamos ver agora um exemplo sem ser por diagrama, tá? Dada a função f dos reais para os reais, então o contradomínio são todos os números reais e o domínio também, todos os números reais. Dada por f de x igual a x mais 2. Então, o que f faz? A f pega um elemento do conjunto dos números reais e soma 2. Esse resultado vai continuar no conjunto dos números reais. Essa função, gente, ela é sobrejetiva. Por quê? Vamos desenvolver um raciocínio para a gente entender isso. Primeiro, eu vou pegar um valor qualquer aqui desse conjunto do contradomínio. Por exemplo, f de x igual a 5. Existe alguém aqui no domínio que é elevado em 5 através dessa função que soma 2? Sim, é o 3, né? Então, f de x igual a 5 é a imagem de x igual a 3. Por quê? A f vai pegar o 3 e vai somar 2 e o resultado vai ser 5, tá? Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Se eu pegar, por exemplo, o valor 0 que está nesse conjunto. Então, f de x igual a 0. Existe alguém aqui no domínio que é elevado pela f em 0? Sim, existe o menos 2. O que a f faz? Vai pegar o menos 2 e vai somar 2. E aí vai resultar em 0. Então, a gente fala que f de x igual a 0 é a imagem de x igual a menos 2. Então, gente, se eu pegar um valor qualquer aqui, por exemplo, f de x igual a k, peguei um valor qualquer do meu contradomínio genérico, que eu chamei de k. Existe alguém dentro desse conjunto aqui, do domínio, que também é o conjunto dos números reais, que é elevado nesse k? Sim, existe o k menos 2. O k menos 2 sempre vai estar aqui. Por quê? Se k é um valor real, subtrair 2 continua sendo um valor real. Tá? Então, a gente tem que f de x igual a k é a imagem de x igual a k menos 2. Então, o que eu mostrei aqui? Eu mostrei que qualquer valor k aqui, vai existir um valor aqui do domínio que é elevado nele. Tudo bem? Então, qual é a conclusão? Todo elemento do contradomínio R é a imagem de um elemento do domínio que também é o R. Logo, f é sobrejetiva. Gente, se eu mudar esse conjunto aqui, tudo muda. Eu posso manter essa mesma lei, tá? E eu vou ter outra conclusão. Vamos ver um caso desses, ó. Se eu trocar agora, o meu domínio não é mais os reais, tá? É os naturais. A conclusão vai ser que f não é sobrejetiva. Eu mantive a mesma lei de formação. Olha só por quê. Nesse caso aqui, por exemplo, eu mantive os mesmos valores, tá? Quando você escolher, por exemplo, aqui o 0, a gente já sabe que através dessa conta, quem dá 0 é o x igual a menos 2. Só que o f de x igual a 0 não é a imagem de x igual a menos 2 pela f. Por quê? Porque o menos 2, gente, ele não está aqui nesse novo domínio que eu estipulei. O conjunto dos números naturais começa no 0. É o 0, o 1, o 2, o 3. Então, o menos 2 não pertence ao domínio de f. Então, veja bem, o 0 está no contradomínio, mas não existe ninguém no domínio que seja elevado no 0 pela f. Então, o que a gente conclui aqui? Que existe elemento do contradomínio que não é imagem de nenhum elemento do meu domínio. Tá? Então, essa função não é sobrejetora. Basta isso acontecer uma vez, tá? Aqui vai acontecer com vários valores, não é só o 0, né? Aqui são todos reais. Aqui é só o natural. Qualquer valor quebrado que você pegue aqui, mesmo sendo positivo, por exemplo, 5,1. Quem está nesse conjunto que você soma 2 e dá 5,1? Ninguém. Tá? Então, tem infinitos valores aqui que não são imagem de ninguém
do meu domínio. Então essa função não é sobrejetiva, mas bastaria acontecer uma vez já para ela não ser sobrejetiva. Vamos ver agora a única definição que falta, que é da função bijetora. Uma função f de a para b é bijetiva se ela for simultaneamente injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Então, quando ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. E a gente fala que é uma bijeção entre a e b. Então, exemplo, essa função aqui ela é bijetiva ou bijetora. Por quê? Primeiro, é sobrejetora, porque todos os elementos do contradomínio são imagem de alguém. E ela é injetora, porque cada elemento que é a imagem de alguém é a imagem de um único elemento do meu domínio. Esse outro exemplo aqui não é bijetora, por quê? Ela é injetiva, ela é injetora, os elementos que são imagem de alguém são imagem de um único elemento, cada um, mas ela não é bijetora, porque tem elementos aqui no contradomínio que não são imagem de ninguém, ou seja, o contradomínio não é igual ao conjunto imagem. Esse outro exemplo aqui, o contradomínio é igual ao conjunto imagem, ela é sobrejetora, mas ela não vai ser bijetora porque ela não é injetiva. Esse elemento aqui é a imagem de dois elementos distintos do domínio, então não é injetora, logo não é bijetora. E esse outro exemplo não é bijetora ou bijetiva, né? Não é porque ela não é injetora nem sobrejetora. Não é sobrejetora, porque sobra esses dois aqui, que não são imagem de ninguém. E não é injetora, porque esse elemento aqui é imagem de dois caras distintos do meu domínio. Bem, pessoal, eu vou deixar aqui um exercício. Vocês podem pausar o vídeo e já copiar no caderno, mas eu vou botar na sala virtual também, tá? Aqui tem 3 itens com diagrama, para dizer se as funções são sobrejetiva, injetiva ou objetiva. Agora aqui tem mais um diagrama e tem 2 itens através da lei da função. Atentem para o domínio e o contradomínio dado, que isso faz toda a diferença, tá? Então tentem fazer, levem as dúvidas lá para a sala virtual. Eu vou abrir um tópico no mural sobre esse assunto, tá? Comentem, perguntem o que vocês quiserem, ou no nosso encontro simples. Tudo bem? Essa videoaula fica por aqui. Bom estudo a todos e fiquem com Deus.